Vamos agora à nossa 61ª aula do nosso projeto Siga em Frente. E o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que foi comentado essa semana. Uma pessoa me falou: Lígia, como que eu lido com as pessoas que são desagradáveis? Como que eu lido e eu não entre na mesma energia que essa pessoa desagradável, agindo da mesma forma? E como eu posso, desenvolver uma personalidade agradável e perseverar nela sendo agradável, mesmo tendo pessoas agressivas e desagradáveis? Gente, que assunto mais estranho. Eu não havia parado para pensar muito nisso. Fui olhar nas minhas anotações do passado e tinha um capítulo inteiro falando sobre como ser uma pessoa agradável e a importância de ser uma pessoa agradável, quais são as vantagens que tem e existem desvantagens. Bom, vamos pelas desvantagens. Gente, ser agradável é algo que só traz vantagens. A única coisa que nos traz desvantagens é ser desagradável. Mas vamos começar com a pergunta que é: como é que eu posso desenvolver uma personalidade agradável e continuar sendo agradável a vida inteira? Que digo, nossa, como fulano é agradável, como essa pessoa é agradável, ela é sempre agradável, em qualquer situação ela está sempre equilibrada, de forma amorosa e agradável. Sim, gente, é possível sim ter essa personalidade agradável e ter essas atitudes agradáveis. Mas para isso, não pense que é fácil, não. Requer autocontrole, requer uma decisão de autocontrole, pois sempre haverão situações que vão testar nossa paciência, vão testar nossa tolerância. Como se diz, tolerância zero. A pessoa agradável sempre é tolerância, sempre tem paciência, mas para isso ela desenvolveu uma personalidade de autocontrole. E esse autocontrole, para ser agradável, ele vem de uma decisão. Apesar do que acontecer, aconteça o que acontecer, eu vou me manter na minha atitude serena, suave, gentil, educada e agradável. E nós temos que cuidar para não deixar que às vezes a irritação destrua essas nossas boas intenções de ser agradável. Uma pessoa agradável, gente, ela não é só agradável nas palavras, ela é agradável também na apresentação. O seu semblante é agradável, está sempre sorridente, ela tem uma postura suave, é uma pessoa que tem um aperto de mão gostoso, agradável, nem apertado demais que chega a machucar a mão e nem mole demais que nos dá uma sensação de frieza e fraqueza. E também agradável na maneira de vestir, porque eu conheço pessoas e situações que a pessoa foi desagradável pela forma de vestir. Não que se vista inadequado e que a apresentação seja importante, mas às vezes as pessoas usam o modo de vestir para agredir. E isso faz muito mal. Eu lembro um casamento que um dos filhos, que era considerado ovelha negra, um casamento lindo, todo mundo de vestidos longos, de terno, de fatió, e esse filho tinha condições e tinha roupas para vestir, mas para agredir, ele veio de bermuda, chinelo de dedo e uma camiseta rasgada e suja. Ele agrediu, ele não foi agradável. Ele quis agredir a quem? A ele mesmo, porque todo mundo olhou de forma desagradável, de desagrado. E ele se irritou mais e terminou sendo muito desagradável com as pessoas. Então, gente, a forma de vestir, a maneira suave e gentil de se portar, tudo isso, o tom de voz, as palavras que se usa, tudo isso tem uma mise-en-scène, tem uma apresentação
de uma pessoa que é agradável e que decide ter a paciência, a tolerância e o autocontrole para se postar e ser uma pessoa agradável. Geralmente, as pessoas agradáveis também têm algumas coisas de personalidade. São pessoas mais altruístas, que estão sempre prontas para servir o outro. São amigas das pessoas, independente se é rico, se é pobre, independente de política, de religião, de raça. E essas pessoas mais agradáveis, elas não ficam falando mal dos outros, não são maledicentes. São agradáveis na sua postura física, na sua forma de falar e na forma carinhosa de se postar, além de ter uma personalidade agradável. E claro, gente, também, às vezes, a pessoa é tudo isso, mas ela, às vezes, ocupa um cargo importante e, às vezes, ela tem que repreender alguém, um funcionário. Nunca uma pessoa agradável repreende em público. Ela procura a privacidade para conversar. E, às vezes, sim, temos que chamar a atenção. Não vamos sempre só sorrir, sorrir e viver paz e amor, porque, às vezes, temos que realmente nos impor, mesmo sendo pessoas agradáveis. Nós temos que sorrir com frequência, ser solidários às pessoas que necessitam. E às vezes a pessoa agradável, ela é tão consciente da sua postura que ela perdoa pequenos atos de delicadeza, passa por cima. É uma pessoa construtiva, entusiasta, é uma pessoa honesta consigo mesmo, verdadeira. E isso faz com que seu magnetismo seja definido. Uau, Lígia, que horror! Tudo isso para ser uma pessoa agradável? Sim, tudo isso e muito mais. Mas eu digo a você, vale a pena nos relacionamentos e na vida ser uma pessoa agradável. Mas é fácil ser assim? Claro que não. Claro que não é fácil. Vocês viram uma lista de coisas que eu falei. Podem ver essa aula novamente e ver o quantas coisas foram citadas para ser uma pessoa agradável. Mas eu posso garantir a vocês que ter essas atitudes agradáveis vale a pena. Vale a pena. O retorno é simpatia, é empatia. O retorno é sentir que as coisas fluem com mais leveza, com mais alegria e mais, de uma forma mais agradável. Ser agradável abre portas. Ser agradável vai fazer a diferença em nossa vida. Não é fácil, não. Mas ouçam de novo essa aula, façam uma lista de coisas e vejam o que vocês já são e o que vocês não são. Porque, gente, eu conheço, sim, algumas pessoas extremamente desagradáveis, extremamente de mal com a vida, extremamente mal-humoradas, extremamente agressivas, extremamente, cara, sempre amarrada. São pessoas com sulcos marcados, são pessoas infelizes, são pessoas que não estão bem com elas mesmas, não estão bem com a sua vida. E esse mau humor, ele passa para o ambiente. E quando surge pessoas agradáveis, essa pessoa não aguenta, ela se sente ofendida, ela se sente mexida na sua agressividade. E como fazer então, Lígia? A única coisa possível é afaste-se cada dia mais do convívio de pessoas desagradáveis. Você não vai conseguir mudá-la, você não vai poder ajudá-la, você só vai ser agredido por ela, porque a sua agradabilidade, o seu carinho, o seu afeto a incomoda. Ela vai te chamar de fingida, ela não sabe receber afeto. E essa pessoa, ela vai ter que viver com ela mesma e curar as suas feridas. Você não é terapeuta e ela não está pedindo a tua ajuda. A única forma é afaste do seu campo quântico e, na medida do possível, procure não conviver no cotidiano com essas pessoas desagradáveis de mal com a vida. A vida segue em frente e nós temos muito que a dar e muito a compartilhar, sendo amorosos
e agradáveis com o próximo. Vale a pena ser agradável. Até amanhã. Namastê!